a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, a quem não me conhece, eu sou diácono, meu nome é Albérico, diácono permanente, e pertenço aqui a essa paróquia São José do Lúcio Costa, e vou partilhar com vocês, com a graça de Deus, sobre a Sagrada Escritura, né? O tema Sagrada Escritura, como a Sagrada Escritura me alcançou, como foi. Mas antes de falar de como a Sagrada Escritura me tocou e me alcançou, eu quero trazer aqui Verbo Domini, número 48, uma exortação apostólica do Santo Padre, o Papa Bento XVI, né? Hoje Papa Emérito. Assim, no número 48 diz assim: a interpretação da Sagrada Escritura ficaria incompleta se não se ouvisse também quem viveu verdadeiramente a palavra de Deus, ou seja, os santos. Ficaria incompleta fazer a interpretação da Sagrada Escritura sem ouvir, sem buscar aqueles que verdadeiramente a viveram ou a vivem. Então aqui ele está falando dos santos. Eu, por exemplo, em minhas pesquisas, em minhas leituras, eu não vi ainda, não me defrontei com um santo que não tenha uma relação com a Sagrada Escritura, que não tenha tido uma relação com a Palavra de Deus. Se você encontrar, acho que não existe. Então, este é um sinal de que a Palavra de Deus nos transforma, a Palavra de Deus nos purifica, nos limpa. Aliás, como o próprio Cristo fala no capítulo 15 de João, no versículo 3, vós estáis limpos, purificados pela palavra que vos tenho anunciado. Mas eu gostaria de fazer essa introdução e pedindo aí a São Jerônimo, a intercessão de São Jerônimo, e destacar aqui a importância de São Jerônimo para a tradução da Sagrada Escritura, dos originais para o latim, né? Ele nos trouxe essa grande bênção. Então aqui, o sacerdote regressou a Roma e foi secretário do Papa Dámaso. Nesta época, começou a revisão das traduções latinas da Sagrada Escritura e promoveu a vida monástica. Mais tarde, estabeleceu-se em Belém, onde continuou a tomar parte muito ativa nos problemas e necessidades da Igreja. Escreveu muitas obras, principalmente comentários às Sagradas Escrituras. Morreu em Belém no ano 420 e nos deixou esse legado de ter traduzido os originais grego e hebraico para o latim. O idioma da igreja, né? No início era o latim, o idioma litúrgico, sagrado, o latim. Então, uma das frases de São Jerônimo que me chama muita atenção, que não dá para esquecer, é quando ele diz assim: ignorar as Escrituras é ignorar a Cristo. Ignorar as Sagradas Escrituras é ignorar o próprio Cristo. Num outro momento, ele diz assim: quando nós entramos na fila de comunhão e nós vamos comungar, e se por acaso uma das espécies cai ao chão, nós ficamos perplexos, confusos, nós ficamos... porque caiu a espécie eucarística do chão, é Jesus. Pois é, São Jerônimo diz que deveríamos também agir assim em relação à palavra de Deus, quando ela está sendo proclamada, quando ela está sendo comentada. Deveríamos também não deixar cair nem um pouquinho no chão. Deveríamos comungar a palavra total. Então, o pão da palavra e o pão eucarístico. Quem ignora as Sagradas Escrituras, ignora o próprio Cristo. Mas aí você pode dizer: mas diácono, tudo bem, São Jerônimo, os santos trazem testemunho. Mas e você, diácono? Qual é a tua relação com a palavra? E eu preciso dizer para vocês, dar esse testemunho.
Ano 1993, já tem um tempinho, não? E até um pouco antes. Em relação à Sagrada Escritura, já que eu não ia nem à igreja, não ia à missa, dizia eu ser católico sim quando fazia o censo, mas ficava algo confuso e me perguntava, mas e aqueles que são mesmo, como é que fica? Bom, gostava eu muito de ler, sempre gostei de ler, mas a Sagrada Escritura eu não lia. Eu tinha uma resistência à Sagrada Escritura, a Palavra de Deus, por dois motivos. Depois, fazendo bem assim uma reflexão. O primeiro motivo era que quem andava com a Sagrada Escritura, quem andava pregando e anunciando, simplesmente dizia que eu ia para o inferno. Eu vendo aquela cena, escutando aquilo, eu dizia dentro de mim, eu não quero ser isso não, nem quero pegar essa palavra, né? Quero pegar a Bíblia. Porque quando se fazia a evangelização, o anúncio, aquelas pessoas daquela época não começavam a falar do amor de Deus. Porque a Sagrada Escritura é uma carta, como diz São João Paulo II, a carta de amor de um pai para os seus filhos. Como começaram falando de inferno em relação à Sagrada Escritura, então eu já tinha logo a minha rejeição. Esse é o primeiro motivo. Mas o segundo motivo também, e aí, era que eu vivia enlameado pelo pecado, e muito egoisticamente. Então eu achava que não podia perder aquele tipo de vida para me voltar para a palavra, né, para a Sagrada Escritura. E aí eu tinha uma tremenda resistência, por esses dois motivos. Por isso, amados irmãos, quando nós anunciarmos a palavra, comecemos pelo que ela é: amor de Deus, carta de amor de Deus. É bem verdade, a realidade acerca do inferno, sim, não podemos também esconder isso, essa realidade. Mas em primeiro lugar vem o amor de Deus, a entrega de Deus, a salvação, a vida eterna que Ele nos concedeu. E o inferno não foi feito para nós, mas não podemos perdê-lo, desobedecendo a Deus, fugindo dele, deixando a palavra de lado, dando as costas para Cristo. Mas, diácono, então, qual a palavra? Como é a sua experiência com a Sagrada Escritura? Então, dizia 1993, 94, essa resistência em relação à Bíblia e à Sagrada Escritura. E eu queria ler a Bíblia, mas para mostrar que eu lia tantos outros livros, eu fiz um propósito de ler a Bíblia, mas para mostrar aos que criam, os crentes, que nela tinha erro. Porque me diziam que na Sagrada Escritura não tinha erro. Eu digo, vou provar para esses crentes, para esses que vivem pregando com a Bíblia, que ela tem erro, sim. E comecei então a prescrutá-la, mas procurando erros. Então eu comecei pelo livro do Gênesis, Antigo Testamento, o Gênesis, foi livro a livro, e não fui encontrando sentido, não. Afinal, eu cheguei a uma conclusão, depois de ler bastante livros do Antigo Testamento. Digo, isso não é para mim, isso é a história de um povo do Oriente. O que é que tenho eu a ver com isso? Foi quando eu cheguei no Novo Testamento, Mateus capítulo 24, versículo 35, diz assim: céus e terras passarão, mas a minha palavra não passará. Vocês já ouviram falar da teoria do Big Bang? Pois é, comigo aconteceu esse Big Bang. Quando eu li essa palavra, houve uma explosão dentro de mim, um Big Bang dentro de mim. E ali me levou a refletir. Foi uma explosão interna, interior, um Big Bang. Me levou a refletir nos seguintes termos: que pessoa ousada, olha a minha ignorância, irmãos. Eu refleti assim: que pessoa ousada é essa? Como ele é capaz de escrever e dizer uma coisa dessa? Céus e terras passarão, mas a minha palavra não passará? Porque eu sei que essa palavra é tão perseguida, e por que ela não acabou, não passou ainda? Impérios já passaram, reinados já passaram, animais pré-históricos já passaram. E por que essa palavra ele garante que nunca vai passar? Os livros que eu li eram tantos, eu sempre gostei de ler, volto a repetir. Eu vi a tese de um filósofo, a tese de outro, o pensamento de um homem, o pensamento de outro, mas sempre é contestado por outro.
Nunca, jamais alguém era unanimidade. Mas essa pessoa não, olha a minha ignorância. Essa pessoa, ela disse com autoridade: céus e terras passarão, a minha palavra não passará. Aí então eu raciocinei assim, depois desse Big Bang dentro de mim, esse boom dentro de mim. Para dizer uma coisa dessa, com essa autoridade, e garantir que nunca passará, só pode ser Deus. Ali eu acreditei em Deus. Mateus capítulo 24, versículo 35. Ali acreditei, parecia Paulo, comparando, quando cai, quando vai perseguir os cristãos, perseguir a igreja de Deus, e ter aquela experiência com Cristo. Paulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Ali eu tive essa experiência. Céus e terras passarão, minha palavra não passará. Acreditei, é Deus. Com essa autoridade duvido, não é homem nenhum, é Deus. Um ano depois, claro que eu comecei a prescrutar a Sagrada Escritura, mas um ano depois essa palavra volta, sem eu estar com a Bíblia na mão já. Céus e terras passarão, mas a minha palavra não passará. E o Espírito Santo me dando outro entendimento, que tudo vai passar, céus e terras, mas quem está com a palavra? E eu já tinha aprendido que a palavra é Cristo, que a palavra é uma pessoa, a palavra não são letras, mas a palavra é o próprio Cristo. Eu já tinha aprendido um ano depois dessa experiência, que quem estiver com Cristo também não passará. Céus e terras passarão, mas a minha palavra não passará. O Espírito Santo me fez entender: se eu permanecer com Cristo, se eu perseverar com Cristo, eu também não passarei. É esta palavra que eu quero partilhar com vocês. Mateus 24, versículo 35. Mas vocês sabem que eu tenho um relógio, Já viram, um relógio vai marcando com os ponteirinhos. Chega na hora cheia, meia-noite, meio-dia, dá aquele badalar. Essa foi a hora cheia para mim, foi o impulso primeiro. Depois, com o passar dos anos e com a leitura, com o diário espiritual, que até hoje eu faço, foram acontecendo esses diversos cliques da palavra acontecendo na minha vida. Ela vai lavando, ela vai purificando. Mas aqui e ali outro impacto acontece, o último, o atual, é Romanos 8, 28, que vem me sustentando há cerca de uns, digamos assim, 8 anos, 10 anos. Romanos 8, 28 diz assim: todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu compreendi. Se mesmo diante das coisas que não são boas, porque diz a palavra que são todas as coisas boas e as coisas que não são boas, todas as coisas, e todas as coisas são todas as coisas, concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Então qual é a chave aí? Continuar amando a Deus. Tem hora que eu falo assim: mas Senhor, eu não sei como é que isso aqui vai ser bom. Por hora não está sendo não, mas já que a tua palavra e ela garante isso, então dá-me a graça de continuar te amando, de te amar mais ainda. Porque amar os irmãos, não existe graça maior do que amar a Deus, do que responder a Deus com amor. Olha, até a morte se transforma em vida daqueles que amam a Deus. Esse é o meu testemunho que eu quis trazer para vocês, porque quando eu comecei a ler por perseguição, para mostrar que tinha erro, depois, anos depois, eu comecei a perceber, quando eu li o Salmo 2, por exemplo, porque quando Deus fala assim: céus e terras passarão, minha palavra não passará, era aquele homem pequeno, era como se Deus falasse comigo: quem você pensa que é? Vejam o Salmo 2, para que eu encerre aqui. Porque as nações se amotinam e os povos meditam em vão, os reis da terra se insurgem e unidos os príncipes conspiram contra Javé, contra o Senhor, e contra o seu Messias. Rebentemos seus grilhões, sacudamos de nós suas algemas. O que habita nos céus ri. Veja bem, o que habita nos céus se ri. O Senhor se diverte à custa deles. Então eu, com aquela arrogância toda,
E o Senhor se diverte à custa de todos que queiram perseguir a igreja, que queiram fazer maldade, que se achem melhor ou maior que Deus. O Senhor se ri daqueles que perseguem e acusam os filhos de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.